Como é que você está hoje? Feliz? Puxa vida, eu não ouvi tanta gente falando, né? Bom, hoje é volta de feriado, né? Volta de feriado. Hoje é dia de Enem também. Hoje nós estamos tendo um encontro de casais, com vários casais que estão fora daqui. Mas hoje é um dia muito gostoso. Eu quero dizer para vocês que eu fiquei morrendo de saudade de vocês na semana passada, né? E o grande problema da gente faltar, sabe qual é? É não sentirem a falta da gente. Esse é o problema. E graças a Deus a coisa correu muito bem aqui, né? Só ouvi coisas boas do que aconteceu aqui na semana passada. Hoje nós temos mais um assunto maravilhoso da palavra de Deus, mais luz da palavra de Deus na nossa vida. E o nosso desejo é chegar pertinho de Deus, cada vez que a gente vem na igreja, é ou não é? Nos aproximar dele. Nosso desejo cada vez que a gente vem à igreja é abrir o coração, a mente, a alma, para que Deus tome conta. Na verdade, tudo isso é traduzido por batismo do Espírito Santo. É isso, o significado de tudo isso. Deixar Deus entrar na alma, no coração, Deus habitar nossa mente, dirigir o nosso corpo. E já que nós vamos abrir a palavra agora, vamos fechar os olhos e orar ao Senhor. Ó Senhor Deus, como é maravilhoso estarmos na sua casa mais uma vez, Senhor. Nesse primeiro dia da semana, começando essa nova semana. Não tem melhor jeito, melhor maneira do que começarmos. Ó Senhor Deus, nós rogamos pela tua graça que se manifeste em nossa vida. Nós rogamos pelo poder do teu Espírito que se manifeste em nossa vida. Rogamos, Senhor, pela ação do teu Espírito em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a abri-los para recebermos a tua palavra como luz em nossa vida. Toma, Senhor, tudo que nós somos e o que temos e frutifica. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Eu quero também dar as boas-vindas para você que está assistindo através da internet. Nós temos uma multidão de pessoas que assistem pela internet e outra multidão que ouve pela Rádio Novo Tempo. Você é bem-vindo. Como eu sempre digo, se você tem o desejo de vir aqui, nós temos vários amigos nossos, irmãos adventistas e de outras religiões que vêm aqui, porque ouvem pela rádio e depois decidem assistir ao vivo, e ao vivo é bem melhor, né? Aqui na Carlos de Carvalho, no número 400. Carlos de Carvalho, número 400. Muito bem. Eu quero começar analisando com vocês. Nós temos vários textos para passar hoje, né? E vamos deixando assim o Espírito dirigindo, e à medida em que nós vamos avançando, vamos juntando um texto aqui, outro ali, como a própria palavra diz. Primeiro texto, Lucas 24, 49, uma promessa do Senhor Jesus, a qual nós já analisamos e que já foi citada aqui algumas vezes. Essa é a promessa do Espírito Santo, quando o Senhor Jesus diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A promessa do Pai, como a gente já estudou atrás, tinha sido citada ou tinha sido profetizada nos livros de Joel, no capítulo 2, 28, em Zacarias 10, em Ezequiel, ou seja, tinha sido, a promessa do Espírito já tinha sido feita pelo Pai no Antigo Testamento para se cumprir no Novo Testamento. E aí Jesus reforça a promessa e diz assim: eis que envio sobre vós a promessa do Pai, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Que poder era esse? Qual era o poder que o Senhor Jesus estava prometendo e que era a promessa do Pai? Que poder era? Vocês não sabem? Quero ouvir vocês falando. Vamos lá, qual era? O Espírito Santo. Era o batismo do Espírito Santo. Lá em Lucas 3,16 a gente encontra: disse João a todos, João Batista: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com
e com fogo. Vamos lá, igreja, quero ouvir vocês conversando comigo. Eu fico muito feliz de conversar com a igreja, porque quando vocês respondem assim, vai mantendo a coisa animada, né? E fica feliz o culto. Antes de subir ao céu, o Senhor Jesus disse. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Então os discípulos estavam reunidos com Jesus um pouquinho antes dele subir ao céu, e os discípulos perguntaram sobre o tempo. Vai ser esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino? E Jesus respondeu para eles: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus estava dizendo assim: vocês estão interessados no quando, e a gente vive interessado em saber quando. A gente diz, quando o mundo vai acabar? Na verdade, o mundo acabar, ele tem um gosto mais de o mundo vai começar e não de acabar, não é? O fim de todas as coisas, o fim do pecado nesse mundo, mas é o início de uma nova vida, de uma vida eterna, de uma vida verdadeira, onde as coisas serão eternas, onde o amor será eterno, onde a felicidade vai ser eterna, onde os relacionamentos serão eternos. Então eu gosto de olhar para o fim do mundo como o início do mundo, não é? O início de uma nova era. Mas a gente tem muito interesse nisso, não é? Quando vai acontecer isso? Quando? E a gente gosta de profecias, porque as profecias parecem nos indicar esse quando. Mas Jesus advertiu dizendo assim: não é da conta de vocês saber o quando. O quando, na verdade, o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas Jesus continuou dizendo: mas recebereis poder, de novo a palavra poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia e até aos confins da terra. O Senhor Jesus diz assim: vocês vão receber poder ao descer o Espírito, e o poder tinha uma finalidade específica. Vocês vão receber poder para... Vamos resumir com uma palavra, uma palavrinha pequenininha de 3 letras que está escrita aí nesse texto. Poder para ser. Para ser. Poder para ser. A gente quer poder para ter. Em geral, a humanidade está focada em ter. Eu quero ter saúde, eu quero ter dinheiro, eu quero ter emprego, eu quero ter as respostas do jeito que eu quero, na hora que eu quero ter. Eu quero que Deus faça aquilo que eu quero. E para muitos, fé é sinônimo de poder especial para conseguir que Deus faça a minha vontade e Deus seja o meu servo. Em geral é assim que as pessoas focam. Enquanto isso, o Senhor Jesus diz assim: vocês vão ter poder para ser. E numa das últimas vezes em que a gente esteve aqui, nós analisamos essa luta tremenda que nós temos, de querer ser cristãos, de querer seguir a Cristo, de querer não só falar do Evangelho e dizer que nós conhecemos a Bíblia, não o poder de conhecer simplesmente, mas o poder de conhecer e fazer, poder de ser testemunha. E foi isso que o Senhor Jesus ressaltou aqui: vocês vão ser minhas testemunhas. E só é testemunha aquele que tem alguma coisa para contar, aquele que vive mesmo o cristianismo. O mundo está cheio de pessoas que se dizem cristãs, mas não vivem o cristianismo. E isso tem feito com que as pessoas e com que o mundo inteiro não creia no cristianismo por causa disso. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo, e o mundo não está gostando da Bíblia que está lendo. Eles não leem o Evangelho, eles leem o Evangelho através de nós. Quando aconteceu isso? Quando aconteceu esse cumprimento da promessa do Espírito? Atos 2:1 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, isso aconteceu no dia de Pentecostes. Isso aconteceu 2000 anos atrás. No dia de Pentecostes, quando eles estavam reunidos, então aconteceu a primeira promessa, a promessa da chuva temporã, do primeiro derramamento do Espírito Santo acontecer. Dúvida 1. Eu gostaria de tirar com vocês hoje
algumas dúvidas a respeito do batismo do Espírito Santo e o dom de línguas. O nosso assunto de hoje é um assunto assim bem delicado, é um assunto bem sério, é um assunto muito importante. Eu quero, antes de a gente entrar nesse assunto, dizer para vocês o seguinte: eu gostaria que você sentisse mais uma vez, o amor, o carinho e o respeito com o qual eu tenho falado aqui todas as noites, e que você sentisse da minha parte que eu toco nesse assunto com todo o respeito do mundo. Eu sei que nós temos aqui irmãos e irmãs nossas de diversas religiões. Eu sei que estão acompanhando pela Rádio Novo Tempo irmãos e irmãs de diversas religiões. Eu sei que você que está assistindo a esse culto pelo vídeo, na sua casa, você também é de religiões diferentes, há pessoas de religiões diferentes. E eu tenho assim uma preocupação. Hoje eu orei muito, pedindo a Deus para que me desse sabedoria, simplicidade, humildade, e para que eu demonstrasse o carinho e o respeito a todos os nossos irmãos que têm pensado diferente daquilo que vai ser apresentado aqui nessa noite. Mas eu tenho um compromisso muito sério. A palavra de Deus diz que quando você conhece e não avisa e não anuncia, você se torna culpado por aquilo que você não anunciou. Então, eu sou obrigado a colocar os textos e apresentar para você essa parte do Evangelho, para que vocês possam ter uma noção clara do que a Bíblia, a palavra de Deus, diz sobre o assunto. E é isso que eu vou fazer essa noite, com todo carinho e com todo respeito, apresentando a palavra de Deus. Primeira dúvida: como aconteceu o derramamento do Espírito Santo lá em Atos 2? Como foi que ele aconteceu? Atos 2, verso 2 diz: de repente veio do céu um som de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Um vento impetuoso dentro da casa onde estavam assentadas aquelas pessoas. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Você consegue entender então? Eles estavam, ao chegar o dia de Pentecostes, estavam reunidos mais ou menos 120 pessoas, e ali provavelmente no cenáculo onde Jesus tinha tomado a ceia com os discípulos. Então, de repente, eles estavam orando. A Bíblia diz que eles estavam unânimes. Jesus tinha pedido para eles ficarem em Jerusalém, que eles não saíssem para pregar antes de ficar e receber o poder do Espírito na vida deles, porque eles precisavam do poder do Espírito para ser cristãos, para ser testemunhas. E eles ficaram e oraram. A Bíblia diz que eles confessaram os pecados uns para os outros, que eles tiraram todas as arestas, que eles perdoaram uns aos outros. Eles ficaram unânimes, é o que diz a palavra de Deus, enquanto eles oravam, enquanto eles pediam pelo poder. Ó Senhor Deus, o Senhor Jesus disse que o Senhor daria a sua promessa, e Ele pediu para nós ficarmos. Eles ficaram dias orando e clamando e comungando uns com os outros e com Deus, e de repente esse vento impetuoso, agora línguas como de fogo, lingotes de fogo, vieram e pousaram sobre cada um deles, e cada um deles recebeu uma língua de fogo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eles passaram a falar em outras línguas. O que aconteceu então? Só revendo. Primeiro que teve lá, vamos falar comigo, igreja? Vamos lá. Primeiro aconteceu que houve um vento impetuoso. Depois, línguas de fogo. E então eles ficaram cheios do Espírito. Capítulo 2, verso 5. Olha só, na sequência, você pode ter sua Bíblia aí aberta. Na sequência começa a explicar assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos,
vindos de todas as nações debaixo do céu. Ou seja, o povo judeu tinha sido espalhado para várias nações. Havia judeus morando em Jerusalém, mas também havia ali, naquela festa de Pentecostes, vários judeus que estavam morando em outros países, mas que vieram para Jerusalém para a época da festa de Pentecostes. Gente de todas as nações debaixo do céu. Olha o que diz o verso seguinte, verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, uma multidão de pessoas, cada um de uma nação diferente, e essas pessoas agora ficaram perplexas, porque eles ouviram aquelas pessoas pregando e falando, e eles falavam, homens simples, falavam na própria língua materna deles. Ou seja, eles estavam falando no idioma deles. Certo ou errado? Certo. Aqui está falando de idioma. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses aí que estão? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Ou seja, nós estamos ouvindo falar na nossa própria língua materna. Somos partos era uma região pártia. Medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Somos da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões de Lídia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Ou seja, ao todo eles acabaram de citar 16 nações. Havia pessoas de 16 nações diferentes, e cada um falar na sua própria língua materna. Dá para entender agora, não é? Olha só, aquelas pessoas vieram de diversas nações, e Deus não queria deixar dúvida nenhuma de que Ele tinha um interesse de que aquelas pessoas todas ouvissem o Evangelho. Eu consigo entender isso, porque quando você vai para a América do Norte, e você vai a uma igreja, comunidade de brasileiros, seja ela a igreja de qualquer religião que for, seja uma igreja adventista de brasileiros, ou de língua portuguesa, ou uma igreja de qualquer outra religião, você vê que os jovens em geral, eles têm a classe dele de escola bíblica, eles têm na língua do país, em inglês. Por quê? Aquelas crianças crescem, e eu percebo muitas vezes que quando a minha esposa conta histórias, tem que contar bem devagarinho, porque mesmo as crianças, algumas delas começam a não entender direito o português. E aqueles jovens escrevem mal o português, e eles perdem muita coisa do português. Por isso, quando é pregado em português, eles chegam até a perder uma parte ou outra. E se o povo lá não cuidar, daqui a pouco nós não vamos ter mais igreja brasileira nem de língua portuguesa lá, não é? Porque esses jovens vão crescendo, formando suas famílias, e vão ter filhos, e os filhos vão ter filhos, e daqui a pouco eles perdem o idioma português lá. Então, assim, Deus não queria deixar nenhuma sombra de dúvida de que aquelas pessoas iriam entender o Evangelho e que seriam atingidas, impactadas pelo poder da palavra de Deus. Por isso Deus, naquele momento, um vento impetuoso, línguas como de fogo, e cada língua desceu sobre cada um daqueles 120. Foram divididos e começaram a falar e pregar, e as pessoas que estavam ali diziam: mas esse camarada aí é galileu, esse é um pescador, esse é um homem iletrado, como é que ele está falando no meu idioma, na minha língua materna? Ele está falando sem sotaque, eu consigo entender tudo que ele está falando. Então, em Atos capítulo 2, foi exatamente isso. A gente consegue entender melhor se a gente voltar à Torre de Babel, como está lá em Gênesis, e a gente vê que Deus descreve que até o momento da Torre de Babel, todos os homens sobre a face da terra falavam a mesma língua, o mesmo idioma. O dilúvio tinha acontecido, e logo o mundo, as pessoas foram se multiplicando no mundo, e de novo os homens se voltaram contra Deus, e eles decidiram fazer uma torre, para se por acaso Deus destruísse a terra com o dilúvio de novo. E Deus havia dito que jamais, nunca mais cairia um dilúvio. Mas eles não estavam interessados na palavra de Deus.
Porque nós, seres humanos, somos sempre assim. Nós somos muito mais apegados nas tradições nossas, nas tradições dos nossos pais, dos nossos avós, nas nossas tradições religiosas, do que na palavra de Deus. Por isso, para muitos, para a grande maioria, é muito difícil ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Muitas pessoas preferem ficar com aquilo que ensinaram para elas, com aquilo que falaram para elas, mas não com a palavra de Deus. E quando você mostra a palavra de Deus, às vezes ela se choca, e às vezes ela fica até brava com você, porque você mostrou a palavra de Deus e a verdade clara ali na palavra de Deus. Então, na Torre de Babel, eles não estavam interessados na palavra de Deus. Deus tinha dito, nunca mais vai ter dilúvio, mas eles construíram uma torre. Até ali, todos os seres do mundo falavam o mesmo idioma, a mesma língua. Usando uma linguagem tecnológica, vamos dizer assim, que Deus tinha colocado em todos os seres humanos um programa de computação chamado linguagem comum. Ou seja, todo mundo falava a mesma língua, como se Deus tivesse instalado aquele programa de computação. Agora, Deus tirou aquele programa, linguagem comum, e Ele instalou nas pessoas um outro programa chamado linguagem específica ou linguagem nativa, e Ele separou por famílias. Essa família aqui vai falar italiano, aquela família ali vai falar alemão, aquela família vai falar português, aquela família vai falar espanhol, e assim por diante. E as pessoas começavam a tentar se comunicar, e um não ouvia, não conseguia entender. Mas o que é isso? E eu fico imaginando o que aconteceu. E a torre parou aonde estava, não continuou a ser construída, porque as pessoas não entendiam. E quando encontrava um que entendia o que ele falava, puxa, você entende o que eu falo, mas ele não está entendendo, ele também não. E eles foram se separando por grupos, de acordo com o que as pessoas conseguiam em termos de comunicação e falar umas com as outras. Em Atos 2, ao Deus derramar o dom do Espírito Santo, Ele instalou um segundo programa de computação chamado multi-idioma. E aquelas pessoas, então, eles falavam no idioma daquela outra pessoa. Dá para você entender? De modo que quando eles pregavam, as pessoas entendiam. Pedro, por exemplo, quando ali em Atos 2, você vai ver que todos os textos que estão citados ali estão em Atos 2. Quando ele começa a falar, movido pelo Espírito, a pregação dele contém revelação, contém ciência, contém profecia e contém doutrina. Ou seja, quando Pedro falou, imbuído pelo Espírito, a pregação de Pedro tinha muito conteúdo. Tinha conteúdo de revelação, tinha conteúdo de ciência, tinha conteúdo de profecia e tinha conteúdo de doutrina. A palavra não era vazia. E eu preciso parar aqui para refrescar um pouco a sua memória. Se você alguma vez experimentou ir de igreja em igreja, você já encontrou que hoje, infelizmente, no mundo cristão, existe falta de conteúdo na pregação da palavra. Você ouve 20 sermões e dá a impressão que você ouviu o mesmo sermão, contado de maneira diferente, e às vezes até de maneira igual. Palavra fraca, uma palavra que parece um suco só de água com açúcar, um suco que não tem realmente o sumo, não tem conteúdo. Nós passamos por uma crise da palavra de Deus. As pessoas parece que só querem dizer Deus ama, Jesus salva, o amor de Deus. E a palavra de Deus diz: quando vocês ouvirem falar de paz, prestem atenção, porque aí virá repentina destruição. Paz. Dá a impressão que todo mundo resolveu pregar o que as pessoas querem ouvir. E tem uma diferença muito grande em falar no púlpito o que as pessoas querem ouvir e falar aquilo que elas precisam ouvir. Você pode dar para o seu filho comer só o que ele quer comer, mas você pode ter certeza que só o que ele quer comer não vai alimentar o seu filho para ele ser um adulto sadio. Então, além de dar o que ele quer comer, você tem que dar também o que ele precisa comer. E ele precisa aprender a comer as coisas das quais ele não gosta. Ah, mas olha, desde pequenininho ele não gosta de fruta. Tem jeito de começar a gostar de fruta.
Você vai dar uma forçadinha aqui, uma insistidinha ali e tal. Ele vai ficar chateado com você, ele vai ficar bravo, mas ele vai precisar comer fruta, ele vai precisar comer verdura. O grande problema é que provavelmente você não coma, não? Aí a coisa pega. Como é que você vai ensinar uma coisa que você não faz? Esse é o problema do cristianismo. Como é que eu vou ensinar alguém aquilo que eu não faço? Não é? Nós estamos vivendo uma época onde falta revelação na palavra de Deus pregada, falta ciência, falta profecia, falta doutrina. Pedro pregou, movido pelo Espírito, e tinha tudo isso nele. Atos 2,37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro pregou todo aquele conteúdo, aquela coisa tremenda, a iluminação da palavra de Deus na mente, no coração, na alma, e eles foram movidos também pelo Espírito. E Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em o nome de Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro diz assim: se arrependam e recebam o dom do Espírito Santo, sejam também batizados. E naquele dia, naquele sermão de Pedro, foram batizados ou convertidos 3.000 pessoas se converteram. Isso é o poder do Espírito atuando. É isso que aquece o coração da gente quando a palavra é exposta. E quando eu venho para ouvir a verdade e eu digo: Senhor, revela para mim a verdade. E quando o Senhor revelar para mim a verdade, Senhor, faz com que eu aceite essa verdade e com que eu viva essa verdade. Aí quando a verdade vem, não interessa como ela é a verdade, e você aceita e coloca no seu coração e na sua alma. A primeira dúvida foi o que aconteceu em Atos capítulo 2 e como foi o dom de línguas derramado em Atos capítulo 2. E a gente já viu que em Atos capítulo 2, o dom de línguas que ali foi derramado foi um dom de línguas de nação, ou foi um dom de se poder falar em idiomas de outras nações, certo? Segunda dúvida: agora, quando o evangelho começa a ser pregado aos gentios, e eu quero que você pegue a sua Bíblia e nós vamos abrir em Atos no capítulo 10, porque agora se apresenta uma situação diferente. Em Atos 10 nós vemos uma situação bem diferente daquela que estava acontecendo em Atos 2, quando o Espírito Santo foi derramado. Eu gosto muito desse texto, ele toca muito a minha alma. Você vai ver o seguinte: no verso 9 diz assim: no dia seguinte, indo eles a caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao telhado por volta da hora sexta, a fim de orar. Você vê que eu pulei do verso 1 até o verso 8. O que tem aí do verso 1 ao verso 8? Tem a história de um homem chamado Cornélio. Cornélio era centurião romano. Ali diz que Cornélio era um homem muito bom, dedicado a Deus, mas Cornélio não era judeu, ele não era judeu. E veja só, havia um preconceito muito grande dos judeus para com todas as outras pessoas que não eram do povo judeu, e nem da religião judaica. Agora veja, era uma coisa tão forte, mas tão forte, que fazia com que os judeus pensassem com que só eles seriam salvos. Não existe preconceito maior, na minha opinião, do que o preconceito religioso. Nenhum preconceito maior. E existem muitos tipos de preconceitos, né? Não existe maior do que o preconceito religioso. Ainda hoje nós temos um preconceito religioso muito grande. Você olha para outra religião e você faz ali na sua cabeça a imagem do que é a outra religião. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aqui essa noite, ou muitos de vocês que estão assistindo pela internet, ouvindo pela rádio, já ouviram algumas pessoas dizerem: você está indo lá naquela igreja? Aquilo é seita. Eu tenho certeza. E você entra aqui com medo, primeira vez, olha. E depois, conforme a palavra vai sendo aberta, você vai vendo a elucidação da palavra, você vai perdendo aquele preconceito, mas ainda com muito medo, porque alguém diz para você que é seita.
Então você fica desesperado ao entrar aqui. Você sente até um complexo de culpa ao entrar aqui, não é verdade? Quem sabe você nasceu numa outra religião e alguém diz para você assim, o pai ou a mãe: eu não aceito porque você nasceu nessa religião. Por que você tem que mudar de religião? Por que você está indo em outra igreja? E tem gente que se sente muito culpado por causa disso, porque eu estou desobedecendo meu pai e a minha mãe, por causa de mudar de religião, ou porque eu estou indo numa outra igreja. O preconceito religioso é terrível. E existe preconceito religioso também de pessoas dessa religião com pessoas de outra religião. Gente que aqui dentro pode pensar e pensa que só vai se salvar quem pertence à igreja adventista do sétimo dia. E esse é um preconceito religioso na contrapartida, e nós temos que abandonar esse tipo de coisa. Nós temos que parar de pensar assim e pedir do céu para que a gente possa parar de pensar assim. Preconceito quer dizer, você formou uma ideia, um conceito daquilo antes, e é muito difícil de tirar isso e de abandonar isso. Eles tinham um preconceito tão terrível, que os judeus, eles pensavam que nunca Deus poderia usar pessoas de outras nações para pregar o evangelho. E se eles fossem se salvar, tinham que se batizar ali, tinham que vir para o judaísmo. É isso que deveria acontecer. Agora pense, em Atos 10, começa a apresentar um homem chamado Cornélio, um centurião da corte italiana de Roma, e diz que ele era um homem piedoso. O verso 2 diz assim: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse era um homem que tinha comunhão com Deus, era um homem de Deus. Quantos homens e mulheres de Deus o Senhor tem espalhado por muitas religiões, por todas as religiões. Ele era um homem de Deus. Aí diz no verso 3, esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e disse, agora o anjo diz para ele, vai lá e busca Pedro. Pedro está num lugar assim, manda lá. E Cornélio mandou os homens dele para buscarem Pedro. E por isso que no verso 9 começa assim, no dia seguinte, indo eles a caminho. Quem que estava indo a caminho? Os 2 mensageiros que Cornélio mandou para buscarem Pedro. Então um homem romano, que não era do povo judeu, um homem fiel, temente a Deus, um homem de Deus, e que desejava ter um encontro de verdade com Deus, mas ele não conhecia a palavra, ele não conhecia o evangelho, ele não conhecia a luz da verdade, mas ele desejava ter Deus plenamente na vida dele. Esse homem desejando isso, orando de contínuo a Deus, Deus aparece para ele e diz assim, vai lá e manda buscar Pedro, e tudo que Pedro disser, você faça. Tremendo. Eu fiz essa série do Clamor da Meia-Noite um tempo atrás, há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, numa cidade do interior de São Paulo, e foi a primeira vez que eu apresentei com a TV Novo Tempo gravando. E no meio da primeira parte, porque nós estamos aqui na segunda parte, né? No meio da primeira parte, veio para frequentar o Clamor um rapaz vindo de uma outra religião, numa condição muito parecida com a de Cornélio. Ele se apresentou para mim e disse assim, pastor, eu não sou adventista, mas o Espírito Santo tocou meu coração e me disse para vir aqui e para eu aceitar tudo o que fosse dito aqui, porque tudo que fosse dito, que será dito aqui, vem da parte de Deus. Coisa tremenda aquilo. Como aquilo enche a alma da gente, né? O coração de prazer, de gozo e de responsabilidade de estar seguro nas mãos de Deus. Agora, enquanto Pedro estava ali, a Bíblia diz assim, verso 10, estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase, uma visão, e ele viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi
coisa alguma comum e imunda. A Bíblia dá uma lista de animais que podem ser comidos e uma lista de animais que não podem ser comidos. E Pedro, ele seguia esses ensinamentos da Bíblia, mas ele estava numa visão, vendo um lençol descendo com toda espécie de animais, e a voz de Deus dizendo assim: mata e come. E Pedro, discordando de Deus, dizendo assim: Senhor, eu não posso comer, eu nunca comi animal imundo. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Aconteceu isso 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Pedro com fome, em cima do telhado da casa, numa varandona. Quem já foi para o Espírito Santo sabe como é que são as casas lá. Tem uma varanda lá em cima sempre. E ele estava numa casa capixaba, ali orando, com fome. E de repente veio aquela visão, e 3 vezes ele disse: Senhor, não posso comer, não posso. Ao que Deus purificou, não considere imundo. Será que Deus estava falando com Pedro a respeito de comida mesmo? Deus tinha a intenção de dizer: Pedro, eu quero que você coma esses animais mesmo, meu filho. Começa a comer isso, é isso? Lógico que não. É só a gente ver o contexto. O que acontece? Ali diz o seguinte, verso 17: enquanto Pedro ainda estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se ele estava ali hospedado, se estava Simão hospedado, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Uau! Amém! Que coisa tremenda! O Espírito de Deus fazendo 2 homens chegarem e fazendo Pedro atender, porque caso contrário Pedro não faria isso. Como é que ele vai na casa de um homem romano, um centurião? Mas Deus preparou tudo. Porque quando você se coloca nas mãos de Deus, Deus prepara tudo. Quantas pessoas têm chegado nessa igreja porque tiveram um sonho? Quantas outras pessoas porque ligaram a rádio Novo Tempo? Quantas outras pessoas porque alguém falou para elas? Quantas pessoas porque receberam um livro no meio da rua? Quantas pessoas porque passaram aqui na frente e o Espírito compeliu essas pessoas a entrarem? O Senhor Deus nunca abandona os seus filhos sinceros, aqueles que desejam ter um encontro com o Senhor Jesus e que desejam a luz da verdade sobre a sua vida. Ele jamais abandona. Por isso Pedro foi com Cornélio, foi com os 2 homens enviados, os servos de Cornélio. E quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio já estava esperando. Eu fico imaginando que reunião maravilhosa aquela reunião. E Pedro começou a explicar a palavra para Cornélio e para todas as pessoas da casa de Cornélio. E eles ouviam aquela palavra, e conforme eles ouviam, o coração deles enchia de gozo, de alegria, e o Espírito Santo foi tomando conta daquelas pessoas todas que estavam ali na casa de Cornélio. Verso 33. Ele se encontra com Cornélio e Cornélio diz assim: portanto, sem demora mandei chamar-te e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Fala, Pedro, fala o que o Senhor mandou você falar agora. E Pedro começou a falar para eles, e contar do Senhor Jesus, e começou a falar todas as coisas que tinham acontecido com Jesus, e como Jesus cumpria as profecias. De novo um sermão com conteúdo. Olha agora, Atos 10, 44. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Pedro ainda estava pregando, e o Espírito Santo caiu sobre todos, e os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, Pedro levou alguns judeus com ele, para participarem da reunião, e ele foi com os 2 homens, mas foi com alguns judeus, e esses que eram da circuncisão, os judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Uau!
agora Deus derramou o dom do Espírito Santo sobre esses homens que não eram judeus. E ao eles receberem o dom do Espírito, o que aconteceu com eles? Eles começaram a falar em línguas. Espera aí, se o dom de línguas é dado, e é um dom de línguas de nação, por que aqueles homens estavam falando em línguas de nação? Ou não era língua de nação? Ou esse é um outro tipo de língua que está aparecendo aqui? Porque ali não tinha pessoas de outras nações para ouvirem a pregação. Pedro foi e falou, eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Por que eles receberam esse dom de línguas ali? Essas pessoas? Relembrando, receberam o Espírito, falaram em línguas e engrandeceram a Deus. Vamos dar uma olhada em Atos no capítulo 11, no verso 15, por quê? Depois que aconteceu tudo aquilo, aquela coisa maravilhosa, Pedro volta para Jerusalém. E Pedro agora vai dar o relatório para os outros, os líderes da igreja. Agora fica imaginando, pensa comigo. Pedro tinha ido lá para conversar com um homem de quem os judeus tinham um preconceito tremendo. E Pedro volta agora e vai dizer assim: olha, sabe o seguinte, Deus me mandou, Ele me deu uma visão, sabe? E essas pessoas, eles também... Por isso Pedro levou testemunhas com ele, para assistirem tudo que estava acontecendo, porque o preconceito é uma coisa tão terrível, o preconceito é uma coisa que separa tanto as pessoas, o preconceito é uma coisa que impede tanto as pessoas de encontrarem Jesus, que Pedro precisava de testemunhas. Então Pedro voltou com aquelas testemunhas para contar tudo, e Pedro contou tudo, tintim por tintim, cada coisinha, cada detalhe do que havia acontecido, e Pedro foi contando da visão, e de como Deus guiou Cornélio, como Cornélio mandou também os homens dele, e assim por diante. Olha o que Pedro diz agora: quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Opa, esse Espírito Santo que caiu sobre eles, caiu igualzinho ao Espírito Santo que caiu sobre Pedro e os outros 119 no princípio. Ou seja, Pedro, para provar para eles que o Espírito Santo tinha descido sobre eles, disse para eles que eles receberam o mesmo dom que eles receberam em Atos 2. Portanto, esse dom de línguas que foi falado na casa de Cornélio, era um dom de línguas diferente daquele de Atos 2 ou era igual? Era igual, era o mesmo. Mas ainda fica uma pergunta, uma pulguinha atrás da minha orelha: qual? Bom, agora eu já sei que era o mesmo dom de línguas de nação, era o dom de falar em idiomas diferentes. Mas para que então eles receberam esse dom, se não tinha pessoas para ouvirem a pregação naquele momento? Duas respostas. Primeiro, Deus tinha que quebrar os preconceitos, era necessário, porque foi a primeira vez que alguém não judeu ouviu o Evangelho e recebeu o Espírito de Deus. E os judeus tinham que entender que Deus agora, Ele tinha uma nova igreja, um povo novo. O povo de Deus não era só o povo de Deus, mas o povo de Deus não é só o povo judeu, era agora o que estava declarado em João 3,16, porque Deus amou ao mundo tanto, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus queria que o Pedro e os judeus entendessem que a salvação era para todos, e que Deus poderia usar como instrumentos seus, não só os judeus, mas todos aqueles que acreditassem em Jesus. E você lendo ali em Atos 10, você vai ver que as pessoas que receberam o Espírito Santo, depois eles foram batizados também, ou seja, eles aceitaram a Jesus, aceitaram a doutrina que Pedro expôs, eles aceitaram a palavra, a iluminação da palavra, se renderam a Deus e disseram: Senhor, nós queremos ser batizados na água agora, porque nós já recebemos o batismo do Espírito. Então, para quebrar preconceitos, para começar uma nova era do cristianismo, para começar agora uma era de impacto, de pregação sob o poder do Espírito Santo, precisava quebrar o preconceito, e eles tinham que receber o mesmo dom que os outros receberam, porque senão os outros não iam acreditar.
Então Deus teve que mandar e mandar falar em línguas. Mas tinha um outro motivo também. É porque o evangelho precisava ser pregado a todo mundo. Então Deus capacitou aqueles homens para que eles saíssem e pregassem em outras nações também, para que eles tivessem a capacidade de falar em línguas de outras nações, para que eles pudessem se espalhar pelo mundo. E foi o que aconteceu. Os cristãos foram se espalhando pelo mundo e pregando, usando o dom de línguas para pregar. O evangelho se espalhou rapidamente por todo o mundo. Foi exatamente isso que aconteceu. Então aqui se vai a nossa segunda dúvida. Ou seja, para que em Atos 2? Dúvida 3. Qual é essa? Corinto. Corinto é um caso complicadésimo. Quer saber? Veja só. Em 1 Coríntios 14, 2, Paulo diz assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. E agora? Deu um nó, não deu? Mas a palavra de Deus é maravilhosa. Por isso, quando a gente vai com o coração aberto e sincero, e a gente procura tirar os preconceitos, eu vou dizer para você, quando eu falo preconceito, cada vez que eu vou para a palavra, eu, com um arrepio nas costas e com o coração na mão, eu sempre oro e digo assim: Senhor, eu quero entregar nas tuas mãos os meus preconceitos. E se tem alguma coisa na qual eu creio que não está certa, Senhor, muda, mostra para mim, ilumina a minha mente. E quanto mais eu estudo, Deus vai fundamentando mais aquilo que eu estudo dentro da palavra. Presta atenção, Paulo diz que aquela era uma língua diferente, que ninguém entendia e que não se interpretava, certo? E que quem fala com Deus fala mistério, porque ninguém entende. Ele declarou isso. A grande pergunta é essa: e agora? O que a gente faz com isso? Vamos fazer uma outra pergunta. Porque Paulo escreveu isso em 1 Coríntios, é para a igreja de Corinto, é para essa igreja. Vamos conhecer um pouco a igreja de Corinto, onde estava acontecendo essas coisas, onde as pessoas estavam falando e ninguém entendia, e onde elas estavam falando em mistérios para Deus. Ele diz: bom, aí em Corinto está acontecendo isso, as pessoas estão falando dessa maneira. Então vamos conhecer essa igreja. 1 Coríntios 3 diz assim, Paulo falando com eles: porque vocês vivem como se fossem pessoas deste mundo, quando existem ciumeiras e brigas entre vocês. Será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Olha a primeira coisa que tinha dentro dessa igreja de Corinto: briga, ciumeira, fofocaiada. Estava cheio de fofoca essa igreja de Corinto. E Paulo diz assim: só o fato de existir essas coisas entre vocês prova que vocês são igual às pessoas do mundo. E eu vou dizer para você, tem gente do mundo que ainda é melhor do que gente que vive em igreja. E você sabe disso que eu estou falando. Quanta gente sincera que não vai à igreja, e quanta gente insincera que vai à igreja. Paulo está dizendo que tinha um mundanismo, tinha ciumeira e que tinha brigas dentro daquela igreja de Corinto. Aí no capítulo 5, verso 1, ele diz assim: agora vocês estão dizendo que há entre vocês uma imoralidade sexual tão grande que nem mesmo os pagãos seriam capazes de praticar. Fiquei sabendo que certo homem está tendo relações com a própria madrasta. É o que ele falou. Ou seja, a igreja de Corinto, além de ter aquelas brigas e intrigas, ela tinha também imoralidade sexual dentro dela. Era assim que era a igreja de Corinto. Em 1 Coríntios 6, o capítulo seguinte, o verso 1, ele diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Em outras palavras, sabe o que tinha isso aí? O povo de Corinto, da igreja de Corinto, vivia processando os irmãos da igreja. Oh, que coisa triste, queridos, quando a gente vê muitas vezes essa coisa acontecendo. Hoje de novo, né? E quando a gente começa a detectar aqui e ali essas coisas ruins parecidas
em igrejas, não é? Paulo está dizendo, vocês estão se aventurando a processar os irmãos de vocês, ao invés de resolver o negócio entre vocês, vocês vão para o tribunal e vão processar um ao outro, é isso que vocês estão fazendo? O que mais? 1 Coríntios 11, 7, nas instruções que agora eu vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los. Paulo diz que não tinha motivo para elogiar a igreja de Corinto, pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Meu pai, com toda aquela coisa que tinha dentro da igreja de Corinto, Paulo diz assim, eu não posso nem elogiar os cultos de vocês, porque eles fazem mais mal do que bem. Ou seja, não tem nenhum elogio, e os cultos fazem mal. O que ele diz mais? Bom, todos nós sabemos que a solução para o problema da morte na Bíblia se chama ressurreição. E Jesus, o nosso exemplo, deu esse exemplo. E a mensagem central do cristianismo é a ressurreição de Jesus. É isso, desde que o Senhor Jesus ressuscitou. E isso foi o que levantou a esperança de toda a humanidade. Agora olha o que Paulo diz, Lucas 24, 33, só vai confirmar a ressurreição de Jesus. Ali diz assim, e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Agora Paulo em 1 Coríntios 15, 13, ele diz, se não existe a ressurreição dos mortos, então quer dizer que Cristo não foi ressuscitado. Em outras palavras, os coríntios não acreditavam na ressurreição de Jesus. Ou seja, eles não acreditavam na ressurreição de mortos. Eles até pregavam a ressurreição de Jesus, mas eles diziam, Jesus ressuscitou, mas a ressurreição, ela é para Jesus, não para o resto do ser humano. Sabe como é que é? A gente tem uma alma que fica dentro da gente e que vai para o céu quando a gente morre. Jesus é diferente de nós. E Paulo disse lá, ele continua dizendo, e se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar, e vocês não têm nada para crer. No verso 15 ele diz, e mais ainda, nesse caso, estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que Ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão, e vocês continuam perdidos nos seus pecados. Ou seja, a igreja de Corinto não acreditava na ressurreição dos mortos. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Uau! Então a gente pode rever que na igreja de Corinto tinha mundanismo, ciumeiras, imoralidades, tinha brigas, os cultos eram ofensivos a Deus e eles não acreditavam na ressurreição. Essa era o retrato da igreja de Corinto, aonde estavam acontecendo aquelas manifestações das quais Paulo fala. Por causa daquilo Paulo estava falando com os coríntios. Será que eles tinham o Espírito Santo entre eles? E era o Espírito Santo de Deus que estava provocando aquele tipo de manifestações que eles estavam tendo? O que você acha? Eu não posso dizer nada, mas aqui na segunda carta aos Coríntios, Paulo fala assim, porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos. E vocês aceitam um Espírito com letra minúscula e um Evangelho completamente diferentes do Espírito com letra maiúscula de Deus e do Evangelho que receberam de nós. Ou seja, Paulo estava vendo que dentro da igreja de Corinto estavam acontecendo confusões. E ele começa a fazer 2 cartas enormes para dizer para eles, vocês estão confundindo a coisa. Sabe por quê, queridos? É muito fácil a gente confundir as coisas de Deus. Satanás, ele não quer que a gente ande na zona de equilíbrio, no meio. Ele quer que a gente seja jogado para os extremos, ou para um lado ou para o outro. Ele quer ou gente muito fria, ou ele quer gente em ebulição. Ele não quer ninguém quente. Mas na Bíblia só tem 3 temperaturas, frio, morno e quente. E Deus quer que a gente seja frio, morno ou quente? Quente. Mas em ebulição é fanatismo. Deus não quer fanatismo, Deus não quer exagero.
E muitos de nós, com medo do fanatismo, vivemos na frieza e na mornidão. E muitos de nós, com medo da frieza e da mornidão, vivemos no fanatismo. E a gente confunde as coisas, é muito fácil. Por isso que a Bíblia diz que o inimigo, ele viria nesses últimos tempos, muito mal intencionado, porque ele tentaria pegar para ele, se possível, os próprios escolhidos. Se possível, ele vai tentando jogar a mente da gente. E o que a maioria das pessoas pensa, o inimigo, ele fez uma confusão tão grande, tão grande, tão grande com a Bíblia, que o que a maioria das pessoas pensa é o seguinte: eu não gosto desse negócio de estudar a Bíblia não, me dá dor de cabeça. Sabe por quê? Cada religião interpreta de um jeito. Como cada religião interpreta de um jeito? Ou tem a verdade, ou não tem a verdade. Ou eu abro a Bíblia e leio a Bíblia e eu acredito no que está escrito nela, ou eu acredito no que as pessoas inventam. Eu acredito no que eu leio nela. Eu não posso acreditar no que as pessoas inventam. E partindo do ponto de vista que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 10, lembra? Que ele diz assim: muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expelimos demônios, fizemos milagres, em teu nome profetizamos. E Jesus assim: naquele dia eu vou dizer para eles: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ele começa dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aquele que faz a vontade do Pai é aquele que segue o que a palavra de Deus revelou. Não é aquele que segue aquilo que ele pensa. E quando Jesus fala isso lá em Mateus 10, ele está dizendo assim: vai ter gente bem intencionada lá no juízo, que vai argumentar comigo e vai dizer assim: Senhor, eu exerci o teu poder. E Jesus vai dizer assim, eu vou dizer assim: não vos conheço, apartai-vos de mim, porque vocês se desviaram daquilo que o meu Pai ensinou na palavra, para seguir aquilo que vocês acreditaram. Agora veja, lá em Coríntios, tem mais uma dúvida, e eu quero terminar com essa dúvida. 1 aos Coríntios 14, 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se não vos falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Você consegue enxergar aqui conteúdo? Lembra quando Pedro falou, imbuído pelo poder do Espírito, e 3.000 se batizaram? Esse conteúdo todinho aqui estava no sermão de Pedro. E Paulo começa a dizer: o que aproveita se eu for falar em línguas com vocês, se no meu sermão não tiver conteúdo, não tiver revelação, ciência, doutrina e profecia? O que adianta? Mas ele continua dizendo, olha o verso seguinte, olha o verso 7. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não derem os sons bem distintos, como se reconhecerá o que toca a flauta ou a cítara? Ele está fazendo uma comparação. Pois também, se a trombeta der som certo, quem se preparará para a batalha? Assim som incerto, né? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como quem fala ao ar. Eu não consigo ter mais dúvida, gente. Quando eu leio a palavra de Deus, para mim ela está muito clara. Para mim ela está assim, bem clara, transparente, translúcida. Está a palavra de Deus. Quer ler de novo aquele pedacinho anterior ali, onde ele diz assim, olha, vamos voltar ali. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, e não tiver conteúdo o meu sermão, não tiver revelação, doutrina, se não tiver ciência, se não tiver profecia, o que ele diz? Como é que eu vou acreditar nisso? Como é que eu vou... a minha palavra vai ter algum conteúdo? Pois também, se a trombeta der o som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como quem fala ao ar.
Ele está dizendo assim: quando você fala em outra língua, tem que ser sons compreensíveis. Sons compreensíveis. É isso que ele está dizendo. Dúvida 4. Essa dúvida 4, ela tem a ver com uma declaração do Senhor Jesus. Porque Jesus diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas. Em novas línguas. E ele continua dizendo: pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa. Nós já lemos esse texto aqui. Mas ele diz que aqueles que seguissem a ele e que recebessem o Espírito, eles iam falar em novas línguas. Ora, se é nova língua, deixa um campo bem aberto para a gente acreditar que é uma língua que ninguém conhece, é ou não é? Deixa ou não deixa? Ah, deixa. Novas línguas. Vamos olhar esses dois termos, novas e línguas. Vamos olhar primeiro línguas. Esse texto que Jesus falou, quando ele falou, a parte da Bíblia que está escrita em grego. Línguas. Em grego, língua é glossa, e é essa palavra que está lá. Jesus diz assim: falarão em novas línguas. Língua é glossa, que quer dizer idioma de nação. É idioma. Mas se há alguma dúvida com relação a isso, mas ele falou em novas línguas, novas. Em grego, tem dois termos para novo. Tem o neos e o kainos. Certo? Aqui no Brasil tem quantos termos para novo? Um só. E qual é o termo para novo? É novo. Certo? Por exemplo, quando eu digo assim: comprei um carro novo. Uau! Carro novo. Esse carro novo, ele pode ser novo de dois jeitos. Pode ou não pode? Olha só. Neos é algo novo que não existia antes. Se for um carro 0 quilômetro, eu vou dizer assim: eu comprei um carro neos. Novinho. Não existia antes. Fabricaram, eu fui lá e comprei. Novo. Agora, eu posso dizer assim: você viu meu carro novo? Comprei um carro novo. Ele é novo. Ele é novo como? Ele é kainos. Neos e kainos. Kainos é algo novo que já existia antes. Novo assim, novo para mim. Comprei uma Brasília 74. É meu carro novo, porque eu não tinha esse carro. Mas ele é um carro novo velho, ou não é? É isso que está dizendo aí. Bom, agora resta saber qual dos dois que está lá, né? Quando Jesus diz: falarão em novas línguas. Será que ele está usando o neos, línguas que não existem, ou ele está falando kainos? O que você acha? É simples, né? Marcos 16, 17 diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em kainos, línguas, novas línguas, ou línguas que eles não falavam antes, mas que já existem. É isso. O grego esclarece para nós, porque foi nessa língua que foi escrita a Bíblia, a palavra de Deus. Línguas que já existiam antes. E a quinta e última dúvida: língua de anjos. Língua de anjos. Não é? Esse é um grande problema, porque as pessoas dizem assim: mas quando a gente fala na língua dos anjos. Por quê? Porque lá em Coríntios, abre a sua Bíblia aqui em 1 aos Coríntios, no capítulo 13. 1 aos Coríntios, no capítulo 13. E Paulo diz, logo no verso 1, ele diz assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Paulo cita a língua dos anjos, as línguas dos anjos. Ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens. E lembra que aqui em 1 aos Coríntios e em 2 aos Coríntios, que ele está falando sobre o assunto do dom de línguas, né? É aqui que ele está falando com a igreja de Corinto. É aqui que ele está lidando com o problema. Ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens. Então, muitas pessoas lendo isso, aí dizem: bom, então aquilo que está acontecendo comigo e aquilo que eu estou falando, na verdade é isso. É uma nova língua, porque não é o idioma nenhum, é a língua dos anjos. Eu estou falando a língua dos anjos. Bom, sempre que eu estudo um texto bíblico, eu tenho que olhar para uma coisa chamada
contexto. Em primeiro lugar, essa é a única citação, é uma citação única na Bíblia sobre línguas dos anjos. Não existe mais nenhuma outra. E nesse contexto de Coríntios 13, Paulo está falando sobre o quê? Qual é o assunto? O assunto é o dom de línguas aqui? Qual é o assunto? É o amor. É o amor. Então ele está falando de amor e não do dom de línguas. Então o contexto primeiro é o amor. Segundo, a Bíblia está cheia de exemplos de anjos falando com homens. Anjos falando com seres humanos. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Você lembra que um anjo visitou Maria e falou com ela? Um anjo visitou José. Nós vemos no Apocalipse o anjo falando. Nós vemos lá o anjo falando, visitando Abraão. Lembra disso aí? É interessante a gente notar que todas as vezes que os anjos falaram com os homens, eles falaram na língua dos homens e não na língua dos anjos. Mesmo no Novo Testamento. Em nenhum momento diz que o anjo usou a língua do anjo para falar com um homem que falava a língua do anjo. Mas ele podia ter falado isso com o João, não é verdade? A Bíblia até podia dizer, e João, que falava na língua dos anjos, conversou com um anjo na língua dos anjos. Mas não. Se um ser humano é dotado para falar a língua dos anjos, por que o anjo, quando vem, fala na língua dos homens? Não dá para entender isso. Você pode pesquisar na sua Bíblia depois, Gênesis 18, Apocalipse 22, 8 e 9. Coloquei alguns só, né? Gênesis 19, 15, Lucas 2, de 8 a 4, Lucas 1, de 16 a 18. Ali aparecem os anjos falando com os homens, e sempre na língua dos homens. Presta atenção. 1 aos Coríntios, o capítulo 13. Eu quero ficar com esse texto. Esse assunto, como eu disse, é um assunto que bota muito temor no meu coração, para que eu possa falar com a autoridade da palavra, mas com carinho. Aquele rapaz que veio para assistir a primeira parte do clamor, ele se tornou um amigo meu. E lembra por que ele veio? Ele diz assim: Deus, o Espírito, tocou meu coração e falou para mim, para eu vir aqui, e disse para eu ouvir tudo o que vocês iam dizer, porque vem da parte de Deus. Ele frequentou a primeira parte do clamor até o fim, e ele frequentou a segunda parte do clamor até o dia em que eu preguei essa mensagem, e depois ele não voltou mais, embora o Espírito tivesse dito para ele que ele fosse e aceitasse tudo o que fosse ser pregado lá. Ele não voltou mais. Porque algumas vezes é muito difícil. É muito difícil a gente olhar para nós mesmos e reconhecer que alguma coisa que eu estou fazendo. Porque aí a minha pergunta, e eu sei que é a pergunta que vem na cabeça de muitos é assim: mas espera aí, então o que é isso que acontece lá fora? Eu vou dizer para você, o que acontece lá fora, na maioria das vezes, é um amor por Jesus tão grande, tão grande. É uma entrega tão grande, tão grande, tão grande. É uma sinceridade tão grande, tão grande, tão grande, porque nós temos tantas e tantas pessoas tão sinceras, que fazem uma entrega tão grande, e deixam com que muitas vezes o seu coração seja tomado somente de emoção, e acabam pela emoção entrando num tipo de transe. É como se fosse uma autossugestão, e elas falam daquele jeito. Muita gente sincera, muita gente. Deus tem muita gente em todas as igrejas. Pensa só, quando o Espírito de Deus entra no coração da gente, ele provoca uma mudança muito grande. E é isso que eu tenho tentado falar para você sobre o batismo do Espírito Santo, mostrando na palavra de Deus, sob a luz da palavra de Deus. Quando o Espírito Santo vem, ele vem para mudar a vida da gente, ele vem para chacoalhar a gente, ele vem para tornar você um marido melhor e mais compreensivo, ele vem para tornar você uma esposa sábia, ele vem para fazer você mais humilde e não fazer você mais orgulhoso. O Espírito Santo, ele vem para que você, sob a direção do Espírito Santo, você não fofoque mais,
Você perceba que não vale a pena ficar brigando com as pessoas e nem achando que você é o dono da verdade. É isso que o Espírito Santo faz. Ele, em primeiro lugar, ele coloca no meu coração o amor de Jesus. Lembra lá Gálatas 5, de 22 em diante? Quem recebe o batismo do Espírito Santo começa a produzir o fruto do Espírito Santo, e o fruto do Espírito Santo começa com amor e termina com domínio próprio. Amor, ele coloca o amor no meu coração e eu começo a amar as pessoas. Eu tenho vontade de falar de Jesus para elas, eu tenho vontade de ajudar as pessoas, eu tenho vontade de socorrê-las, eu tenho vontade de compreender as pessoas melhor. É isso que acontece. E o Espírito Santo vem, e quando você recebe o batismo, aquilo entra no seu coração e você fica tão emocionado, você vive o primeiro amor. É uma coisa tremenda que acontece na alma da gente. Às vezes a gente até passa do limite querendo falar de Jesus para todo mundo, e tem uns parentes que se cansam da gente, é ou não é? E quantas vezes eu disse: Senhor, não me deixa virar um chato. Eu sei, Senhor, eu acho que eu estou em ebulição, Senhor. Eu não quero ficar em ebulição, eu quero ser quente, mas não me deixa ser morno. Por misericórdia, não me deixa ser morno. E muita gente sente essa emoção tão grande no coração e na alma. Ela é tão gostosa, é tão gostoso. Você sente a presença de Cristo o tempo todo na sua vida. Você anda na presença de Cristo. Você sabe que o Espírito anda o dia inteiro com você e você não quer nunca mais deixar de sentir essa coisa. Então, às vezes, a gente vai sentindo que de vez em quando não sente nada. Sabe como é que é? Você acorda e diz: puxa, Senhor, mas eu não estou com aquela paixão, Senhor. Eu queria sentir aquilo, ó Senhor, não me deixa não sentir. Eu já falei sobre isso com vocês algumas vezes. Eu não posso ficar sentindo paixão pela minha esposa o resto da vida. Eu tenho que transformar a paixão inicial em amor. Esses dias eu estava lendo uma psicóloga falando assim, que a paixão dura entre 3 a 4 meses iniciais do relacionamento. Então não dá para tomar decisões com 3 a 4 meses. Dura 3 a 4 meses. E ela disse certinho: sabe quando você escreve um monte, você só quer estar com aquela outra pessoa, é uma obsessão. É uma obsessão, mas isso passa. Então a gente tem que transformar a paixão em amor. Paixão em amor. E eu disse para você que teve uma época que eu escrevia 10 cartas para ela por dia. Coitadinha. Já imaginou se passasse o resto da vida escrevendo 10 cartas por dia para ela? Oh, que judiação, né? Então assim, não submeta o Espírito de Deus a isso. Aí o que acontece? A gente chega à conclusão então de que eu tenho que fazer na igreja um culto emocional, onde tenha uma música que vai me emocionando e me emocionando e me emocionando, até o ponto em que eu começo a chorar, e daí eu fico emocionado e eu digo assim: eu fui na igreja e eu tive um encontro com o Espírito Santo. Puxa vida, não confunda sentimento com fé. Muitas vezes o sentimento e a fé se encontram, e a gente sente essa plenitude toda, essa coisa, ebulição, paixão tremenda. Mas daí o sentimento vai dar uma volta. Às vezes ele leva 1 ano viajando e não volta. Você: puxa, eu queria sentir, eu não estou sentindo nem a presença de Deus na minha vida. Aí, nesses momentos, a palavra e aquilo que Deus já fez por mim, e a história da minha vida com Deus me diz assim: você não tem motivo para duvidar de Deus, e da promessa de Deus, e da palavra de Deus. Você não tem motivo para duvidar de quem é Deus, e de quem é você, e de como vocês estão ligados. Isso tem muito a ver com o casamento de novo. Quando a minha esposa viaja, eu não fico pensando: o que será que ela está fazendo agora? São exatamente 1h35 da tarde. Vou ligar para ela: alô, oi querida, tudo bem? Onde você está? Eu estou aqui. Tá bom. Daqui a pouco, 1h35 foi isso, né? 1h45. Mas e agora? Ela deve ter saído de lá já. Alô, querida, já pensou? A gente não pode ficar fazendo assim. Então veja, o Senhor, eu confio nele, eu sei quem Ele é. Eu sei, Ele é leal, Ele é fiel.
O Senhor dirige a minha vida, Ele já demonstrou para mim no passado, Ele já fez um monte de milagre para mim, e Ele continua fazendo, mas Senhor, hoje eu não estou sentindo nada, eu não sinto nem a Tua presença. Então a palavra me diz assim: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Não é? É isso que diz. E aí ele diz assim, muita gente usa isso para dizer assim: olha, Deus quer dar para você o que você pede, então é só bater que você vai conseguir, é só buscar, você vai conseguir. Mas logo em seguida, ali em Lucas 11, quando é dito isso, o Senhor Jesus diz assim: pois qual é o pai que, por pior que seja, o filho pedindo pão vai dar uma pedra? Qual é o pai? E mais ainda, o Pai que está nos céus, Ele vai dar o Espírito Santo àqueles que pedirem. O mais interessante é que ele começou essa história toda de um outro jeito. Ele começa falando para os discípulos assim: olha, se você estiver na sua casa algum dia, deitadinho de noite, e de repente chega uma visita, e você despreparado, não tem comida, não tem pão, não tem nem pão duro, não tem nada lá. Você desesperado, deixa a mulher com as visitas fazendo sala, corre na casa do vizinho e bate lá, 11h30 da noite, vizinho, e o vizinho, vizinho, chegou visita lá em casa agora. Você está falando da janela, né? Chegou visita lá em casa agora, me arruma 2 pães, por favor, porque eu não tenho nada para servir lá, por misericórdia. E o vizinho de lá diz: Jesus conta isso, ele está falando. O vizinho lá de dentro diz: faz assim, rapaz, mas faz o seguinte, volta amanhã, bota o povo dormir de barriga vazia, amanhã você dá o café da manhã. Sabe por quê? Eu já estou deitado, a minha família também. E Jesus diz assim: se ele não der pelo amor, ele vai dar pela insistência. Bater e abrir-se-vos-á, buscar e achar. Aí ele começa a falar. E eu li isso aí e fiquei assim: mas será que Jesus, ele gosta de me ver lá humilhado no pé dele? Senhor, me dá. Ele quer me humilhar, me ver, pede aí, vai pedindo, um dia eu vou te dar. É isso que ele quer? Não. Aí eu me lembro de um comercial que eu vi de um automóvel anos atrás, eu nem sei que carro que era, mas vamos supor que é o Vectra, porque viajar é melhor do que chegar, é o que dizia lá. É isso. Sabe que na igreja isso funciona assim? O coral passa o ano inteiro ensaiando para apresentar uma cantata de Natal. Aquilo passa rapidinho. É rapidinho. 1h30, acabou tudo. Puxa, mas o ano inteiro ensaiando para 1h30. Não é isso que você, mulher, sente com relação ao almoço todo dia? Tem pão preparando, e o povo vai lá e já come. Agora sobrou uma loçona só para eu lavar, não é? É assim. E aí a gente descobre o seguinte: por que tem gente que gosta de cozinha grande, aquele monte de cadeira? Minha sogra sempre foi assim, porque enquanto ela está cozinhando e está conversando, e está isso e aquilo, e eles estão falando de um monte de coisa, e a mulherada está se divertindo e tal, e os homens falando de coisa lá na sala, e a mulherada rindo, sempre o homem sério e mulher rindo, né? As mulheres são felizes, né? Que coisa tremenda. Aí vale mais a pena o ano inteiro ensaiando, quando aquela juventude, aquele povo estava envolvido e rindo, e um monte de coisa acontecendo e tal, do que a apresentação em si. A apresentação é boa, ótimo. Jesus está dizendo assim: vale mais a pena o tempo que você fica ali comigo, sabe? Porque se eu der tudo que você quer na hora que você quer, você nem vai conversar comigo. Então fica aqui comigo, eu quero você juntinho, e eu vou te ensinando, vou te ensinar lição de fé, de amor, de perseverança, eu vou te ensinar um monte de coisa, enquanto você fica grudadinho em mim. É isso que eu quero. Então não preciso buscar emoção e choro, mas não são só as pessoas lá fora que estão ligadas nisso, o nosso povo aqui também. Quantas vezes as pessoas dizem lá fora: pastor, que mensagem, você ouviu quanta gente chorou? Ué, chorou, foi bom. Você vem para chorar aqui dentro? Né? A gente mede pelo chorômetro o valor da mensagem. Desvincula essa coisa da emoção. É bom se emocionar, é bom quando eu canto e quando a música me leva às lágrimas. Muitas vezes já aconteceu isso. Não é proibido eu me emocionar. Tem emoção na voz humana. Aliás, nós precisamos nos emocionar mais, mas não vamos depender disso para dizer: se eu me emocionei, eu tive um encontro com o Espírito, se eu não me emocionei, eu não tive. Não. Porque aí sai da minha razão, e a Bíblia está dizendo aqui que eu preciso de ciência, eu preciso de profecia, eu preciso de doutrina, eu preciso desses elementos dentro da palavra de Deus.
A palavra de Deus segura a revelação que aqui está, a luz que vem do céu. Agora eu sei que não é fácil, querido, não é fácil. Mas analisa lá o seu coração. Analisa o que vai dentro da alma. Analisa a palavra também. Não acredita nisso que eu estou falando. Chega em casa e vai conferir. Vai ver se está certo aquilo que foi dito. Lê de novo, lê Coríntios todinho, 1 Coríntios, 2 aos Coríntios. Vai ler todos os textos de novo. Tem dúvida ainda? Traz a dúvida de novo. Vamos esclarecer as dúvidas. Mas por misericórdia, quando a palavra de Deus diz para você alguma coisa e mostra, e quando é difícil de seguir, é porque o Espírito Santo está tentando ganhar uma batalha na sua vida. Aí você diz: Senhor, chegou a hora de eu entregar isso para o Senhor. Me ajuda a entregar, me ajuda, porque eu não estou conseguindo entregar. E Deus diz assim: filho, não se preocupe, se eu cuido do mundo inteiro, eu cuido até dos passarinhos, eu vou cuidar de você também. Eu cuido. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O mais Ele fará. E Ele vai fazendo, e vai mudando, e vai transformando, e vai colocando, e aí você vai enxergando, e vai vendo, puxa, é assim. Domingo que vem eu quero abrir a palavra com você para ver como a gente recebe o batismo do Espírito. Como? Se é tão importante assim, se é tão maravilhoso assim, como eu posso fazer para receber esse batismo do Espírito Santo? O que eu tenho que fazer? Como eu recebo isso na minha vida? Domingo que vem você não pode faltar. Domingo que vem você não pode deixar de ligar a internet, o rádio. Eu quero colocar no seu coração, na sua alma agora, um convite de Deus para confiar nele. Talvez você esteja aí angustiado pelo que você ouviu hoje. Talvez você esteja pensativo, pensando: meu Deus, será que aquilo no que eu criei a minha vida inteira era mentira? Será que eu estava enganado? Será que eu ainda estou vivendo alguma coisa que não é? Mas como é que eu vivo isso, Senhor? Então Deus vai chamar você para dizer assim: filho, eu cuido de você, não se preocupe, só entrega. Então, enquanto eu vou cantar essa última música, eu vou pedir para você fechar os olhos e falar com Deus, pedir para Ele dirigir a sua vida, e Ele vai dirigir você. Quando estou cansado e em meio à sombra estou, na promessa de Deus é que o universo continuou existindo e o homem não morreu, até que chegou o dia de Jesus morrer pelo ser humano. E Jesus morreu na cruz. Ao Jesus morrer na cruz, o que aconteceu com o santuário? Mateus 20. Amigo na aflição, os seus olhos me contemplam, e Ele dá-me proteção. Os seus olhos me contemplam, e Ele dá-me proteção. Feliz e muito alegre, cantando eu estarei, pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Quando eu sou tentado na escuridão da dor, se longe tenho estado,
do seu tão meigo amor. Eu volto sem receio ao meu bom Salvador. Eu volto sem receio ao meu bom Salvador. Pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Feliz e muito alegre, cantando eu estarei. Pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Pois se Deus protege as aves, cuidará também de mim. Obrigado, Senhor, por essa promessa maravilhosa. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cumpre as suas promessas. E o Senhor tem cuidado de mim e de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, que ilumina a nossa vida e o nosso coração, e que arranca os fardos de sobre nós. Obrigado, Senhor, pelo dom do Espírito, que vem, Senhor, para encher a nossa alma de gozo e de alegria, mas acima de tudo para nos dar capacidade de sermos cristãos de fato. Ao sairmos daqui, Pai, ajuda-nos a ficar com a sua palavra gravada na mente, no coração. Ó Senhor, não tira o Espírito de dentro de nós, vai conosco, para que nós possamos passar essa semana toda na sua companhia. Cuida, Senhor, dos aflitos, daqueles que têm interrogações na sua mente, que ainda vão pensar muito e vão orar, pedindo ao Senhor uma instrução. Instrui, Senhor, porque o Senhor revela na sua palavra que nos dias de hoje, no fim do fim, ninguém precisaria explicar a palavra, porque o Senhor mesmo falaria com seus filhos. Fala com eles, Pai. Fala conosco, comigo. Tira de nós o preconceito e ajuda-nos a abrir, Senhor, a mente para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.